do nosso treinamento se chama senso de segurança. Pode ficar tranquilo que eu vou mandar essas anotações que eu faço que vocês estão lendo aí, tá? Isso eu mando. A primeira semana, se vocês forem lembrar, a gente falou muito sobre o ser criativo que há em nós. Porque os dados mostraram para a gente que 70% das pessoas se acham não criativas. E aí eu preciso dizer para vocês, lembre, nós somos filhos de Deus. Se você quiser colocar outro nome, fica à vontade, tá? Eu sou cristão, então eu tenho, vocês vão ver eu falando, mas Deus é o Criador. Certo? Nós somos a imagem e semelhança de quem? De Deus. De Deus. Bom, se eu sou imagem e semelhança, automaticamente eu tenho atributos do Criador. Concorda? Uhum. A semelhança dele. Logo, eu sou uma criatura de quem? Do Criador. Criador. Que possuo imagem e semelhança dele. Semelhante. Então, se ele é o Criador, eu sou criatura, automaticamente eu venho com Atividade. criatividade. Há um poder criativo em nós que é fato. Isso é ciência, inclusive. Então, o primeiro ponto que a gente tem que ter certeza é que você só vai dizer que não é. Agora é forte. Isso eu não falei nas aulas, eu vou falar aqui porque aqui eu estou num nível mais profundo. Você só não é. Cadê a Liliane, gente? Não veio, Paula, né? A nossa argentina. Manda depois lá no Stories lá pra galera, ou se quiser soltar nos Stories, Nath, né? Manda lá pra galera. Guarda isso aqui, galera. Sabe quando eu não sou criativo? Quando eu nego o Criador. Alguém aqui está negando a Cristo? Se você não está negando a Cristo, há uma criatividade em você. Se você vira e fala a partir de agora que não tem criatividade, você automaticamente está negando a Cristo na tua vida. Porque nós somos. Esse é meu. Tira os olhos. Literalmente, criaturas Nossa, esse é meu. constituídas para criar. Fale comigo assim. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Mais uma vez, todo mundo. Eu sou Eu sou. Eu sou a
criação A criação. Sua criação. em movimento. Em movimento. Criação em movimento. Posso ligar os microfones aí, por favor? Criação em Galera, movimento. Eu sou a criação em movimento. é isso. Se nós temos um relacionamento com Deus, nós somos constituídos por Deus, nós temos o poder imanente, que sabe o que é imanente? A gente nasce com o poder de criar. A questão é se você está decidido a utilizar ou não o poder de criatividade que há em você. E aí, seguindo esse pensamento, nós somos criaturas o quê? Fluidas. Por isso que quem aqui já foi na minha palestra, levanta a mão. Eu. Pronto, boa. Por isso que quem vai na minha palestra sabe que o primeiro item que eu falo se chama Constituição. Constituição, eu faço uma comparação à principal lei de um país. A Constituição é aquela carta que diz para onde o país vai. No caso dos Estados Unidos, diz muito mais que no Brasil. Porque dos Estados Unidos ela tem poucos artigos e a jurisprudência. Então, a jurisprudência vai construindo as leis nos Estados Unidos. No Brasil também está virando isso agora, né? Não era para ser, porque nós temos um modelo, né? A Dani pode falar, mas agora o Brasil está virando isso, por quê? E aí, me desculpe falar, é muito fácil jogar para cima do STF, eu não tenho essa desculpa, para mim é muito falta de coragem do legislativo. Porque o STF legisla onde não tem lei. Fala, bebê. Ou seja, bebê, quem está falando com bebê? Onde legisla onde não tem lei. Então, quando eu falo constituídas, há em você características únicas. Um grande problema, galera, do nosso não despertar criativo reside aqui. Sabe por que reside aqui? Porque a gente não olha para aquilo que a gente carrega. E aí vou falar mais uma frase que eu falo em palestras. O que carregamos é mais importante do que sabemos ou iremos aprender. Gente, uma coisa, e aí eu vou usar os mais experientes dessa turma para me perguntar, para me responderem daqui a pouco lá na frente, se já viu aquela pessoa que é talentosa, mas ela não dá certo? Uhum. Não é Não isso? existe, é. É. Por quê? Porque essa pessoa decidiu não ser resiliente, decidiu não trazer um atributo para ela. Agora, tem pessoas que não são tão talentosas e conseguem, mas os raios, os melhores do mundo em tudo, são aqueles que uniram aquilo que eles carregam com a determinação de fazer, de potencializar aquilo que eles carregam. Aqui está a grande sacada. Quando eu sei as características de orador, estudioso, por exemplo, deixa eu ver mais alguma coisa aqui, orador, estudioso, motivador, criativo.
Essas são as Massa características. Essas são as características que o Alex Monteiro tem. Agora, perceba o seguinte. O Alex Monteiro não tem característica de gestão. Sabe qual que é o nosso problema? A gente vai lá e vai estudar gestão. Quando, na verdade, eu tinha que melhorar a minha oralidade, estudar mais o quê? Aproveitar o meu potencial para estudar oralidade, para trabalhar a minha liderança enquanto motivador e não enquanto gestor, para trabalhar o meu lado criativo, para trabalhar o meu lado líder, no sentido de planejar para que o outro faça. O meu sucesso. Jefinho, pega aquela minha agendinha que fica ali em cima ali. Sabe qual? 2006. O meu sucesso acontece quando eu reconheço o que carrego e eu, de forma criativa, apresento soluções através do que carrego. Eu estou abrindo para vocês aqui. É aquela pequenininha de 2006, deve estar lá em cima. Vou pegar, talvez eu vou pegar esse cara, desculpa, tá? O que eu estou apresentando para vocês aqui é todos os talentos que eu conheci, gerindo a carreira dessas pessoas. Este, para mim, é o que eu chamo de algoritmo da influência. Eu passei a ensinar isso aqui, gente. O que eu passei a ensinar? Eu olhei para a influência. Aqui está a influência. O que é influência? Fazer o outro agir. Para que esse papo de influência é ter gente te vendo. Não. Influência é fazer o outro tomar uma atitude. Levanta a mão. Pronto. Eu influenciei alguns. Não influenciei todos, porque nem todo mundo levantou a mão. Inclusive os que estão sem câmera. Ah, mas ele levantou a mão lá. Tá, mas não conta, porque eu não estou vendo. Não adianta você alcançar milhares de pessoas se você não influenciar essas pessoas. Por isso que eu falo, já que aqui são os influentes, a gente tem que pensar e entender e ler. Ah, a Nara mandou bem, a Nara levantou a mão do coisa, muito bem. A gente tem que aprender a ler o que é de fato. Aí eu pensei, mas como eu faço alguém influenciar? Aí eu fui o método do algoritmo de influência. Vocês não têm ideia do que vocês estão participando na minha vida. Vocês não têm ideia. Hoje, vocês vão entender agora. Aí sabe o que eu ensinava aqui? Persuasão. Porque para eu fazer alguém tomar uma atitude, eu tenho que persuadir essa pessoa. Só que persuasão sempre dá uma conotação de algo ruim, já percebeu isso? Uhum. A gente denegriu a palavra persuasão. Verdade. Na verdade, persuasão, gente, é algo maravilhoso. O problema é o que você vai fazer com a sua persuasão. Verdade. É isso. Quando esses dias a minha assistente técnica no processo virou para mim e falou assim: Alex, eu não quero você fazendo terapia com uma psicóloga comportamental. E essa assistente técnica, para eu trazer ela para o processo, vocês entendem? A mãe é feminista. Ela é uma mulher, ela é pós-doutora em Direito e pós-doutora em Psicologia. E ela é minha assistente técnica. É uma das mulheres, assim, o Faquinho usa ela nos votos, a Rosa Weber usa ela nos votos. E não sei se vocês sabem, eu estou com uma medida protetiva totalmente louca nas minhas costas, né? E
me afastando da minha filha, e aí eu já consegui ficar muito mais próximo da minha filha, mas só para vocês entenderem, ela chegou e uma das coisas desse trabalho, quando eu fui contratá-la, ela virou e falou assim, primeiro você sabe que eu sou feminista, né? Eu falei, sei, graças a Deus, sei sim. Então por que você está me procurando? Eu falei, ué, porque se a senhora é feminista, você defende mulheres. Ela, é óbvio. Falei, quem está em jogo é a Helena, não sou eu. Aí ela falou, você é advogado, né? Aí eu falei, claro que eu sou advogado, sou bom de argumentação. Ela falou, tá, mas tá bom, eu sei que é a Helena, mas eu preciso entender por quê. E eu falei, lê meu processo. Ela falou, não, vou ter que ler mesmo, porque eu não, é difícil defender homens. Aí eu falei assim, mesmo quando alguém usa algo que foi tão difícil de ser conquistado para um desvirtuamento, aí ela falou, você é bem persuasivo. Aí eu falei, sim, dou aula disso. Ela brincou e falou, me manda todo o seu processo. Essa mulher mudou minha vida, mano. Sabe por quê? Tinha certeza que eu tinha uma doença chamada borderline. Eu falava para todo mundo. Essa mulher chegou e falou assim, você não tem borderline. Falei, só tá doida? Você já chegou dando problema mesmo, né? Por que eu fui arrumar essa mulher aqui? Para que me indicaram essa mulher aqui? Ela falou, então é o seguinte, deixa eu só falar um negócio para você. Eu vou pegar a sua ação, porque você está sendo alvo de violência psicológica. Aí eu, também não, né? Falei, aí também não, né? Porque eu não acreditava nisso de jeito nenhum. Eu falei, não, também não, não é para mentir não, tá, doutora? Ela falou, não, não, inclusive no nosso contrato você vai ver que eu não te defendo, tá? Eu defendo a Helena. E se algum momento você achar que eu tenho que dar um parecer para te ajudar, não conte comigo, você vai me demitir. Porque eu não dou parecer para te ajudar. Eu dou parecer correto. Porque antes de ter um compromisso com você, eu tenho um compromisso com a minha profissão, com a minha verdade. Aí eu falei, essa mulher que eu quero. E pensa uma mulher brava, gente. Aí ela reuniu. Aí ela falou assim, eu quero ter reunião com teu filho. Eu falei, meu filho não tem nada a ver com a história. Não falou, então, mas eu quero saber quem é você quanto pai. Agora então você está me investigando, né? Pensei comigo, mas falei nada não, porque eu não queria perder a profissional, né? Não queria, né? Não sou bobo. Falei, não, essa mulher veio indicada por gente assim. E eu morrendo de medo, gente, que eu ia ter uma prova técnica. Só estou mostrando para vocês por que negócio, a importância da persuasão. Aí, ela falou, e quero também todos os terapeutas que um dia te atendeu. Eu falei, pronto, agora virou policial mesmo. Agora vai investigar. E aí eu falei, tá bom, mas o que ela? E eu quero os seus melhores amigos. Eita. Uhum. Aí eu falei, mais o quê? Falei, sua foto só vai querer minha conta. Ela, não, isso daí eu vou conquistando ao longo do processo. Mas, meu Deus do céu, deve ser caro. Tem como dar um orçamento? Olha as flores, claro, que são as flores. Eu sei que ela participou e eu quero reunião com seus advogados. Tá bom. Aí essa mulher começou a reunir com todo mundo. A primeira pessoa que ela reuniu foi o Felipe e a Jéssica, que são meus estrategistas. Fala assim, gente, eu preciso que vocês blindem esse menino aí, porque ele é bem bobo. Peraí, eu já fui rejeitado minha vida inteira. Eu contratei alguém para ficar me humilhando. Fiquei pensando comigo, ela, não, você é bobo, meu filho, porque neste momento, você acha que você não sofreu violência psicológica. Daqui uma semana, você vai ter certeza que você sofreu, mas você acha que a outra pessoa fez sem ter intenção. Mas daqui um mês, você vai entender que foi intencional. E eu já sei que você vai passar por isso. Não é isso que você está pensando? Você não sofreu? Eu falei, não, eu tenho certeza que eu não sofri. Você não me conhece, eu também sou bem difícil de lidar. Ela falou, não tem dúvida não, eu vi pelas mensagens, isso é muito difícil. Mas você encontrou alguém que te domou, meu filho. É igual super-homem, todo super-homem tem alguém que tem uma criptonita. Falei, nossa, como que uma mulher é legal, né? Eu falei, veio para me destruir no processo, só pode. Aí ela falou assim, vamos começar as reuniões. Aí ela fez 15 perguntas para os psicólogos, tudo da minha vida. Falei, essa mulher quer me matar, porque ela tá me voltando lá no passado. Aí ela voltou
me apresentou todas as respostas dos terapeutas, dos psiquiatras, de todo mundo tratou comigo. Gente, eu faço terapia desde os meus 26 anos. 24 anos. Eu venho de uma família extremamente caótica. Conhece os tipos de família? Você quer se... Quem é o cachorro latindo aí? Manda um abraço para ele. Se você quer conhecer você já deve ter ouvido falar nas 5 linguagens do amor. Já? Já ouviu as 5 linguagens do amor? Aham. Né? Leia esse livro 5 linguagens do amor, porque você vai identificar a sua linguagem do amor. Pode ser que aqui esteja o problema de todos os seus relacionamentos. Por quê? Porque a gente ama o outro com a nossa linguagem, quando, na verdade, a gente tem que amar o outro na linguagem dele. Por isso que a maior mentira que existe é aquela fala de que trate o outro como você gostaria de ser tratado. Mentira. Mentira. Trate o outro como ele gostaria de ser tratado, porque ele é diferente de você. Se eu trato o outro do jeito que eu gostaria de ser tratado, pode ser que eu vou cometer erros. Por exemplo, eu sou palavra de afirmação. Claro, eu sou influente, sou comunicador, mas tem gente que é atos de servir, é a linguagem do amor. Aí a pessoa vem, a linguagem dela, no relacionamento, no meu segundo relacionamento era isso. A linguagem dela era artes de servir, a minha palavra de afirmação. Ela me destruía nas palavras, mas me servia café na cama. Para mim, minha filha, não adiantava nada o café na cama. Por que não adiantava? Porque essa é a linguagem dela. Se ela tivesse me dado um bom dia, melhor, mais gostoso, ou ter falado comigo, foi incrível ontem aquela aula que você deu, valeria muito mais do que cafés e cafés da manhã na cama. Por quê? Porque ela estava me amando na linguagem dela. E eu também, por outro lado, errando feio. Por que eu faço? Eu vou falar muito te amo. Eu vou falar muito você tá linda. Eu vou falar muito você é demais, você é incrível. E para ela pouco importa isso. Para ela o que importa é o ato de servir. Então, se eu pegasse e fizesse uma peça para ela, que ela era advogada, valeria muito mais a pena do que eu falar que, nossa, que peça genial essa que você acabou de fazer. Valeria muito mais para ela do que um eu te amo, seria pegar a cadeira para ela sentar. Valeria para ela muito mais fazer uma comida. Então, a linguagem do amor é importante. Só que existe uma outra coisa que eu entendi, que a linguagem do amor não é suficiente. Por isso que eu fui estudar, depois de dar tanto errado em casamento, né? O erro está na gente. Ah, mas pode estar no outro, mas está na gente que escolheu o outro que está ruim também. Né? Eu aprendi que dependência emocional não é dependência das pessoas. Dependência emocional é dependência da emoção que as pessoas geram na gente. Então, você pode mudar a pessoa, mas você continua dependente da emoção. Então, por isso a gente vai pegar sempre pessoas idênticas enquanto a gente não se cura. Aí eu fui estudar família, e eu te indico esse livro aqui, Tipos de Família, do Marcos Cote. Marco de Souza Borges. Tipos de família. Eu fiquei uma semana estudando família. Aí eu fui entender que a minha família é caótica. Família caótica é essa família aqui, ó. Cada um olhando para fora, ninguém se comunica. Ninguém não está nem aí para o outro. Cada um vive no seu mundo. Pense no Alex. Eu fui me criar, meu filho. E aí, persuasão. Eu achei que eu era um rei de persuasão. Aí ela virou e falou assim para mim, fechando aqui o ponto da persuasão. Essa Stentec chegou para mim e falou assim, você não vai fazer mais terapia com comportamental. Aí eu, por que não? Ela falou assim, porque você vai embromar o teu terapeuta comportamental. Então, mas assim, eu vou embromar? Não é que você vai mentir. É porque você vai levar a conversa para onde você quiser. Esse é altamente persuasivo. E o pior é que você ainda foi estudar isso. Você precisa ir para um psicanalista. Falei, não. Eu não vou pagar terapia para eu ficar falando e os outros ficar só me ouvindo, não. Desse jeito, eu prefiro botar um gravador, não é caro. Não.
Tem agora psicodrama. Eu falei, não, de drama já está bastante na vida, doutora. Ela, vai marcar. Marquei. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Sabe qual foi a grande descoberta que eu tive? Falando, falando, falando. Aí a pessoa virou e fez uma pergunta assim. Para onde o Alex volta? Aí eu, hã? É. Preparado assim. Nessa hora eu só lembrei da filha de Jesus abençoada, que é a minha assistente técnica falando. Você controla a terapeuta. Eu falei, filha da mãe, conseguiu me deixar se controlar, foi nada agora. Tô eu totalmente descontrolado aqui. Tô eu sem resposta. Como que essa mulher entrou na minha vida para quê? Fiquei pensando comigo, né? Aí ela falou, vai embora com essa pergunta. Falei, ainda vai me mandar embora sem resposta. Onde já se viu isso? Neste momento, galera, ela acabou de me influenciar. Sabe por quê? Ela me fez agir através do pensar. Pensar também é uma ação. A arma da persuasão me levava à influência. E eu ensinava isso. Mas para você ter uma arma da persuasão, você tem que aprender antes a comunicação. E aqui, galera, ficou bonito assim, ninguém entendeu nada, mas tudo bem. E aqui, influentes, vocês estão tendo acesso, neste momento, ao melhor do Alex. Por quê? Porque eu entendi que só isso daqui não era suficiente para gerar influência que levava a pessoa a agir. Por que, Alex? Porque quanto mais eu ensinava isso, menos pessoas agindo eu tinha. Faltava, sabe o quê? Criatividade. Porque se eu falo que comunicação é ciência humana, e ciência humana o homem muda todos os dias, eu preciso saber que não existe regra, não existe fórmula. Se não existe fórmula, eu preciso criar diária. Eu quero dizer para vocês, gente, acabou a bateria aqui, já. Foi para carregar aqui, senhor. O que eu quero dizer para vocês, gente, é que a criatividade é o ponto essencial para você ser influente. Porque somente quem é criativo comunica de forma persuasiva, intencional, diariamente. É a criação em movimento. Agora, o que você vai fazer com todas essas ferramentas que eu estou entregando aqui gratuitamente na minha vida, porque vocês estão participando de um momento da minha história e de uma comunidade que está realmente levantando os influentes com propósito. Porque o que você vai fazer disso é uma decisão sua. Mas que eu estou te garantindo que você vai sair dessas semanas criativos e com capacidade de solucionar qualquer situação na sua vida, vai. Porque eu percebi também, gente, que
Tem alguém me ligando. Não, é o João. Eu percebi também que... Conseguiu, não? Hã? É porque demora um pouquinho, às vezes. Não demora um pouquinho até ligar. Enquanto isso, põe no meu aqui, ó. Põe aqui no meu. O que vocês vão... Hã? Ah, tá. Não tá? Ah, tá. O que eu tô falando com vocês aqui é quando você pega lá atrás, o que você precisa para chegar a essa apresentação de soluções. Agora de fim. Vou baixar um pouquinho assim. Gente, eu sou meio movido ao fundo musical, já deu para ver, né? É o que me faz, às vezes, a aula caminhar assim. Eu sou meio movido a fundo musical. Pode baixar um pouquinho. Desenvolver criatividade. Você já ouviu aquela expressão empoderamento feminino? Já. Sabe que é mentira? Sim. Sabe por quê? Como que eu vou empoderar, vou dar Já, poder para alguém que já nasceu com poder? verdade. A mulher já nasceu com poder, galera. O homem já nasceu com poder. Cada um tem sua função. E não é submissão de deixar a mulher para baixo, não. É sob a mesma missão. É cada um entendendo que se o homem sai para campo sem ter aquela mulher que mantém muitas coisas, e aí não é essa mulher que faz 1000 coisas ao mesmo tempo, que isso também é uma forma de encher a mulher de culpa. Porque quando a gente fala que a mulher é multi não sei o que, faz 10 coisas ao mesmo tempo, o que a gente está falando é que, mulher, se está faltando leite na geladeira, a culpa é sua. Se o filho está sem fralda, a culpa é sua. Você está trabalhando, mas tudo isso é responsabilidade sua. Por quê? Porque você consegue fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Para com esse negócio, gente. Isso é machismo. A mulher dá direcionamento, mas ao cuidar de uma casa, comprar um leite, cuidar de uma criança, é de todas as pessoas, inclusive do homem. O homem tem que saber cuidar de criança. Eu cuido, eu sei cuidar da minha filha, eu sei dar banho na minha filha, eu sei botar minha filha para dormir. E isso é o que mais me dói na minha vida, porque eu não estou podendo exercer aquilo que eu mais amo fazer. E aí eu te falo, o que acontece que precisa então de empoderamento feminino? Porque a mulher deixou de usar o poder que ela tem. Por isso que tem que voltar com o papo de empoderamento. Por isso que eu tenho que falar de desenvolvimento criativo. Porque você deixou de usar o poder criativo que você nasceu com ele. Quer um exemplo? Vocês percebam que eu estou revisando as aulas todas, né? Nada disso aqui é novo para quem está desde o início comigo. Uhum. Porque criança, adulto. Lembra quando criança que você enfiava o dedo na tomada, todo mundo ria? Lembra quando criança, a Helena tem um negócio, galera, que é o teu. Olha o que eu sabe fazer. Olha o que eu sabe fazer. Fica eu e ela igual dois débil mental, literalmente, dois doidão fazendo. O que eu sabe fazer? O que eu sei fazer? O que eu sabe fazer? O que eu sei fazer? Fica os dois assim, no meio do shopping, onde for, a gente fica assim, é coisa de louco. É. Aí ela, é tudo óbvio, só que é criativo para ela. E por que que eu fico fazendo o que eu sabe fazer? Para mostrar para ela que isso não é óbvio, que ela realmente está sendo grande, está sendo top, porque ela tem que ganhar primeiro segurança. Então, o primeiro ponto que a gente trabalha é o senso de segurança na criatividade.
E o que é o senso de segurança? É você saber que você, filha, é criativa. Para mim é óbvio, mas para você, neste momento, é sensacional. É realmente algo absurdo que você está fazendo. É algo muito fora da caixinha. Só que nós somos uma geração cujo crescimento, ao sair de criança, deixa eu botar outra cor, ao sair de criança para adulto, a gente vai tomando pancadas, cortes. Quantas vezes você quis fazer uma piada com seu pai, com a sua mãe, ele falou, fica quieto que eu estou vendo o jornal. Quantas vezes você mostrou um trabalho lindo, seu pai não prestou atenção? Quantas vezes eu cheguei e quando eu fiz um curso de teatro para perder a timidez, todo curso de teatro tem um show, tem uma apresentação ao final do curso. Eu cheguei com meu pai para convidar meu pai para ir para a apresentação. Eu tinha 3 convites apenas. Imagina o quanto importante. E minha irmã também estava na mesma turma. Eu cheguei a dividir com a minha irmã. E como lá em casa, minha mãe sempre defendia minha irmã, da família caótica, pau quebrava. Lá em casa, a briga mais tranquila, a gente tirava a faca de pão. A briga, quando era pesada, era a faca de churrasco. Ninguém nunca encostou a faca no outro, mas era só para tirar, só para ameaçar. Né? Família caótica, galera. É assim. Meu pai via a briga, saía. Perdi meu defensor. Minha mãe separava, mas ela já tinha um vencedor. Veio aqui para comer meu lanche, Gabriel. O Gabriel está aqui do meu lado comendo meu lanche que está aqui do lado. Ele veio aqui para gravar um vídeo que alguém pediu e ele só está aqui. Dá um oi, povo, aqui. Oi. Aqui. Oi. Prazer. E pegou mais uma. E minha mãe sempre apoiava minha irmã. Então tá, beleza. Isso foi fazendo, sabe o quê? Cortes. Por isso que eu virei um cara que tudo que eu falo eu tenho que provar. Porque eu nasci culpado. O princípio de inocência lá em casa nunca existiu. Lá em casa era o princípio da culpabilidade. Alex é culpado e pronto. E não tinha juiz, que era minha própria mãe, ela me amava. E aí, isso foi cortando uma criança criativa até o ponto que eu tenho que fazer o quê? Ir para o teatro. Você também tem isso aqui. Toda essa criatividade que foi sendo podada, lembra? A gente falou muito isso na primeira semana. E isso foi te ferindo. E isso foi te, inclusive, distanciando, sabe de quem? Do Criador. Sabe por quê? Como a gente chama Deus de Aí. Pai. Pai? Qual a figura paterna mais próxima que existe? É Deus ou é o seu pai? Até mesmo quando seu pai não esteve com você, você sentiu seu pai te abandonando, você sentiu Deus te abandonando. Se a criatividade está no relacionamento com ele, como que eu vou restaurar essa criatividade? Entende por que o primeiro ponto deste livro, do método que faz os roteiristas de Hollywood serem os fenômenos que são, começa trabalhando o senso de segurança? É necessário que você esteja seguro. Sabe para quê? Para fazer um caminho que não é fácil, que é revisitar. O ser constituído. Constituído para
criar. O voltar à criança é um simbolismo de você voltar à essência de Deus em você. Porque a gente perde a Ah, no essência. reino de Deus tem que ser como criança. É isso. Boa, boa lembrança. Então, essa essência que vai te levar de fato a ser criativo, que vai te levar a ser influente. Porque o que nós estamos fazendo aqui é encontrando um lugar seguro no primeiro momento para você desenvolver. E por que um lugar seguro? Porque aquele lugar que foi a tua casa não foi por maldade dos nossos pais, mas ele não foi um ambiente para a gente desenvolver, porque a gente paralisou. Eu fui desenvolver o meu no teatro. E aí, quando eu entrego o convite para o meu pai, ele vira e fala assim: ah, não, Alieco, não vou nessas coisas de viado, não. Ele não foi. Ele não foi. Dos meus 3 convites, um não foi. Os da minha irmã foram. Mas, aos 18 anos, meu pai tem orgulho de mim. Quando eu começo a trabalhar com um ator da Globo, fazendo uma peça de teatro, ele vai, e aí ele chama todos os amigos. Não sei se Deus quis mostrar alguma coisa para ele, nem sei se ele entendeu, mas o papel que eu fazia na peça era uma drag queen. E ali ele levava todo mundo para assistir a peça. Mas eu não era viado. E com todo respeito, se alguém é, com todo. Não tem homofobia. Só estou falando que eu não era. O que você acha que eu precisei deixar nas minhas cartas para romper com essa dor dos meus 12 anos de idade? Eu só consigo ter segurança quando eu deixo para trás o que me faz inseguro. Por isso que o início de tudo é liberte-se do que te limita. Por isso que a frase que a gente fala lá na primeira aula é do Joseph Chilton. Devemos aceitar que o pulso criativo em nós é o pulso do próprio Deus. É por isso que o primeiro exercício que eu dou para vocês, quem está chegando, né, vendo, pegando essa atualização, é passe a sozinho fazer as suas cartas matinais. O quê? 3 páginas. Alex, mas eu não escrevo nada. Tá bom, mas você não tem que escrever, porque não é conexo. Você pode botar no papel, põe no papel os seus sentimentos. Põe o que você viveu no dia anterior. Põe o que você viveu algum tempo atrás. Põe o que você viveu que vem na tua cabeça. Não precisa nem ter conexão, mas enche 3 páginas todos os dias. Sabe por quê? Porque nessas páginas você vai perceber posteriormente que tem mágoas, tem medos, tem dores, tem falas, mas tem também talento, tem também criatividade,
você vai poder voltar nessas páginas matinais a talvez falar assim, olha o que ela sabe fazer. E dessa vez, não ouvir a palavra que talvez falou, nossa, que coisa idiota, meu filho. Para com isso. Você não vai precisar mais ouvir isso agora. São essas cartas matinais que vão começar a te fazer entender isso. Agora, o sozinho é sozinho, sozinho é sozinho com o Criador. É um momento de oração, praticamente. E o melhor de tudo, essa carta matinal é o seu diário. E como todo e bom diário, ele não pode ser mostrado nem para a melhor amiga. Porque em algum momento do seu diário, se você teve diário um dia, se não tem, você vai saber assim, agora, em algum momento você falou mal da sua amiga no diário. Porque senão ela não é tua amiga. Porque tem dia que a gente fica pé da vida com o nosso amigo. E se você nunca falou mal de uma amiga, é porque você aprendeu a guardar as coisas dentro de você e não externalizar. Então tá cheio de coisa aí petrificada em você que vai precisar ser quebrada. E talvez isso, inclusive, vai justificar o coração de pedra ao invés do coração de carne. Desse jeito, a gente começou a jornada na primeira semana trazendo as ideias de que é a criatividade. Ordem natural da vida. Deixa eu falar uma coisa para vocês, que é doloroso falar isso, mas eu vou falar. Se eu virar para uma pessoa e falar assim, você é honesta, é elogio? Não. Sim ou não? Não. Não? Quem acha que é elogio, levanta a mão. Sem medo, gente. Aqui vocês têm liberdade. Aqui não tem professor, nem o pai para bater em vocês, não. Quem acha que é elogio, levanta a mão. Quem Depende acha que para não é mim. elogio, levanta a mão. Assim e Acho assim. que é isso aí. Deixa eu falar um negócio para vocês. Os dois estão certos. Ambos são certos. Quem acha que é elogio, quem acha que não é. Quem acha que é elogio, tá certo, porque a gente vive numa sociedade de tanta gente desonesta que uma obrigação virou qualidade. Eu não vejo problema em falar que é honesto, não. Agora, posso falar um negócio? A gente vive em uma geração tão racional que ser criativo virou elogio e um atributo único de artistas. Verdade. E prepara, porque você olha o artista como alguém único. Você fala, tipo assim, nossa, ele é criativo. Você venera a criatividade dele, mas você se esquece que essa criatividade está dentro de você, assim como a honestidade está dentro de todos. Apenas alguns decidem usar, outros não. A criatividade está dentro de você. É ordem natural. É verdade. Deus não deu a mais ou menos para um, não, galera. O que acontece é que essa pessoa decidiu desenvolver mais. Por que ela decidiu desenvolver mais? Porque ela viveu mais no lúdico. O meu teste dentro da justiça deu que a Helena vem em mim um cara lúdico. Deu que eu sou extremamente lúdico, ela precisava ver, inclusive, referência. Aí eu tenho minha defesa. Falei, mas também ficando 5 horas com ela por sábado. E alternadamente, domingo, 5 horas, ou seja, dá 30 horas na semana, no mês. O advogado fez uma conta que eu fico com a minha filha 4% do tempo da vida dela.
Aí, o teste vai lá e sabe o que deu o teste? Qual que é a referência de afeto da minha filha? O Alex, que fica 4% do tempo com ela. Meu pai é um herói. Sabe por quê? Tempo de qualidade. Tempo de qualidade, mais do que isso. Decidindo viver a ordem natural da vida, sabendo o que eu carrego, e o que eu carrego tem que carregar automaticamente o respeito pelo que ela carrega. Criatividade. E é no relacionamento com Deus, nas minhas cartas matinais, que eu não desisti de lutar por um processo tão complexo que é até hoje. Foi nesses relacionamentos que eu entendi que por trás de toda a vida há uma força criativa que permeia tudo, inclusive nós mesmos. A criatividade precede o contentamento. Sabe por quê? Porque a criatividade é o que te dá capacidade de olhar com outros olhares. Quer saber se a pessoa não é empática? Pode olhar que ela é pouco criativa. Porque a empatia é muito mais do que se colocar no lugar do outro. A empatia é se colocar no lugar do outro, vivendo o contexto que o outro vive. Porque é fácil eu me colocar no lugar do Gabriel agora filmando do lado de cada tela. Eu vou saber talvez algumas coisas de filmagem. Agora, quando eu me coloco no lugar dele, enquanto um garoto, 19 anos, sábado, tendo que prestar um serviço para o pai, esse pai é bom ou ruim, esse pai foi bom ou foi ruim, esse pai valeu a pena ou não valeu a pena, isso para ele é um atentado ou não é um atentado, isso para ele é obrigatório ou não é obrigatório, isso para ele é prazeroso ou não é prazeroso, eu começo a compreender e não apenas entender. Porque entender é saber algo. Compreender é saber o que está por trás daquilo que te faz entender esse algo. É ir além. Exemplo. Você vai na minha casa e você fala que não pode comer leite, porque você tem intolerância à lactose. Eu acabei de saber. E aí eu vou no jantar, não servindo, pergunto, como você desenvolveu isso? Como você ficou... qual o efeito que isso dá? Isso não tem cura? Isso não tem auxílio? Você sente mal na época da Páscoa? Eu tenho uma filha que tem alergia à proteína do leite. Não pode cozinhar nada, nem nada perto do leite. E eu amo leite. Quando eu faço essas perguntas para outra pessoa que está ali, eu compreendi essa pessoa. E se eu quero me conectar com ela, criativamente, sabe o que eu faço? Eu mando receitas para ela sem leite. Eu leio matérias e mando para ela matérias que falam sobre a evolução daquilo sobre leite, sobre a cura. Com isso, eu passo a ser interessante, não interesseiro. Com isso, eu me conecto verdadeiramente, porque o poder da conexão não está no entendimento. O poder da conexão está na compreensão e no relacionamento. Mas de que forma? Um relacionamento criativo. Vendo como a criatividade é fundamental? Só que se você fala para todo mundo, inclusive para você, que você não é criativo, automaticamente você está impedindo o seu crescimento. Isso que eu percebi claramente, por isso que eu decidi começar essa série. Quando você decide recusar a criatividade, vocês estão vendo aí na tela, né? Sim.
Você está recusando a natureza divina. Você é a imagem e semelhança do Criador e você fala que você não é criativo, você automaticamente está recusando a própria natureza divina. É isso. Ou seja, por isso que as cartas matinais é uma conversa sua com quem? Com o Criador. É, sabe o quê? Um relacionamento com o Criador. E como é um relacionamento com o Criador, é um diálogo. É um diálogo que é profundo e íntimo. Agora, se é um diálogo, não é só você falando. As cartas, você vai perceber que tem muita coisa que é você falando. Mas tem muita coisa que você vai escrever que é Deus falando através de você. É Deus te curando de muitas coisas que estão aí, matando essa segurança que você tem. Como a Renata viveu aqui muito isso. Então, galera. Um momento que eu estava escrevendo e eu senti que já não era mais eu escrevendo ali sozinha. E aqui é muito incrível sentir isso, tá? É um privilégio muito grande. Sabe por quê? Esse é o poder do seu quarto de guerra, do seu lugar secreto. Minha filha. Mateus 6,6 vai falar, quando vai orar, entra o quê para o teu quarto. Fechando a tua porta. E vocês estão vendo que essa semana um dos exercícios nada mais é do que criar o teu espaço de guerra. Quem lembra do exercício de ontem? Eu vou chegar hoje nele aqui ainda. Não lê. Ah? Não, acho que não ler foi Até o... anteontem. Anteontem. Não, era até hoje não ler. Mas tem um exercício que eu dei ontem, que era você... É para fazer o cantinho, né? Isso, um cantinho, nem que seja com uma corda, nem que seja com papel, separando igual aquelas coisas de crime, assim, que separa, sabe? Até mostrei o meu canto aqui, que é esse aqui, ó. Aqui é a minha Verdade. área criativa. Aqui é o meu lugar. Não é com água gelada, não. Ah? O que a Dani está falando aí? Então, nossos sonhos e desejos criativos vêm de quê, gente? Vem da fonte divina. Ele nos constituiu, galera. Ele sabe o que é melhor para a gente, mas a gente decide não se relacionar com ele. A gente decide colocar mensageiros no meio entre ele e nós. Vou falar uma coisa para vocês. Imagine que você está fazendo, você sabe o caminho para sua casa todos os dias. Certo? Lançar o Waze. Você quis testar o Waze. Aí o Waze te dá um outro caminho. Você sabe o caminho para sua casa. Mas você decide pegar o Waze. Porque você acredita que ele consegue fazer a questão do tempo. Porque o Waze consegue calcular não sei o quê. E aí você pega o Waze e cai numa enrascada. Aí eu te digo uma coisa.
diariamente, a gente tem decidido escutar o Waze, a escutar o próprio Criador. Obrigada. A gente confia mais no Waze do que em Deus, que nos deu um talento, que nos deu um projeto. E quanto maior for sua luta, mano, maior a certeza de que você vai chegar aí, que o que você carrega é muito forte. Verdade. Tem noção da luta que é para romper a minha vida enquanto professor? Quando eu achei que eu ia começar a voar, dando palestra em vários lugares, veio uma tentativa de suicídio. Aí eu me levanto de novo, vou fazendo, vem questões emocionais. Aí vem, me levanto de novo, vem processo que vem tirar aquilo que eu tenho de mais precioso na minha vida, que são meus filhos, minha filha, no caso. Eu me levanto de novo. E Glória de Deus. nessas lives, eu tenho sido cada dia mais curado, fazendo aquilo que é a minha missão, ensinar. Porque quando você entende a segurança, que a segurança não está nos seus advogados, não está em você. A segurança está em Deus. A segurança está na relação íntima com Ele. A gente para de usar intermediador, cara. A gente não precisa ficar correndo atrás de profecias. A gente não precisa ficar correndo atrás de alguém falar pra gente o que precisa ser feito, sendo que a gente pode ter esse relacionamento diário com o próprio Deus. Aqui começa a explodir o seu potencial criativo. E aí vocês vão vendo que as palavras, elas são formas de ação. E por isso das cartas matinais. Ela passa a ser a nossa principal ferramenta. É aquela carta, aquele texto que faz a gente escrever, 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 e muitas vezes parecer que a gente nem está saindo do lugar. Por isso que eu falo que o crescimento que a gente busca é o crescimento espiral. E sabe por que o crescimento espiral é o melhor? Sabe por quê? Não. Já viu o que o espiral faz? Ele expande e ele volta. Ele vai para um lado, ele vai para o outro. Mas ele quebra? Não. Ele apenas deixa ser cortado por uma tesoura. Eu fui cortado por tesouras. E vocês também foram. Por isso o reencontro com o artista. Por isso há o que a gente chama, no primeiro capítulo, para você recuperar o teu senso de segurança, a outra atividade semanal, que é o encontro com o artista. É a coisa mais louca que existe, mas se deu certo com tanta gente, que não vai dar certo com a gente, né? Que é você muito separar. engraçado. É muito engraçado. Você separar uma
a 2 horas na semana para você simplesmente, sozinho, brincar. Gente, eu contei para vocês nas lives. Eu comprei um ferrorama, mano. Eu carregava um medo, eu não perguntava preço de ferrorama, o tamanho era a prisão que eu me encontrava. Com todo respeito, assim, não estou aqui tirando onda. Se fosse 15 mil reais, Deus já me abençoou, daria para comprar um ferrorama. Ou seja, não era problema, não era um preço, não. O problema era na minha mente. E quando eu fui lá, estava comprando coisas para Helena. Quando eu cheguei, eu olhei o ferrorama e eu fiquei, parecia que eu não podia perguntar o preço. Volta lá na Sabe, criança. sabe o que significa isso, gente? Preste atenção que isso aqui é muito sério. Eu não sou terapeuta, não sou coach. Eu tenho muito cuidado com isso, tá? Para que ninguém... eu sou simplesmente um professor e estou aqui falando de um artista. Porque artista eu sei que eu sou. Talvez o mais frustrado de todos vocês aqui em reconstrução. Porque, na verdade, a aula, o ensinar, é a minha arte. Então, por isso que eu estou tão feliz de voltar a fazer isso. Por isso que eu faço isso num sábado, marco aula assim, vem para cá, sem intenção de vender, sem nada. Vocês acham que eu estou fazendo um favor para vocês? Não, estou fazendo um favor para mim. Vocês estão sendo parte importantíssimas da minha realização. Eu estou dando aula, estou fazendo o que eu amo. E que bom que hoje eu posso parar minha vida num sábado e fazer isso. Sem precisar cobrar. Que bom. Porque eu sei que é dando que você recebe, Deus daqui a pouco vai ter projetos para isso. Que é capacitar talvez gente que vai fazer algo muito maior, porque Deus já me deu muito mais do que eu imaginava. Pense, cara, um cara de Minas, sai de Minas, Juiz de Fora, panfleteiro, tudo, atingiu o tamanho que a Nonstop virou. E quando eu vendo a empresa avaliar 200 milhões de reais. Gente, eu tinha 25% da empresa. Eu ainda tenho boa parte. Pense que Deus me abençoou muito. Muito mais do que eu imaginava, eu sonhava. E mesmo assim eu tento tirar minha vida. Porque não é sobre dinheiro. No fundo de hoje, vocês vão entender sobre o que é esse primeiro mês. E aí eu vou lá com medo. Eu sabia que eu não ia comprar, porque eu falei assim, eu não vou conseguir comprar. Quando a pessoa fala o preço, era 600 e poucos reais. E o que eu tinha comprado para a Helena já tinha passado de 900. Aí eu falei assim, peraí, o que eu não posso dar para mim, que sou a árvore, coisa que fruto? Eu estou ensinando isso nas lives. E eu aprendi que eu posso não estar vivendo aquilo que eu ensino 100%, mas eu tenho que estar pelo menos tendo atenção. Porque o que me fez ser muito ruim no passado, assim, de ter errado muito, foi de não dar atenção àquilo que eu estava falando. Porque muitas vezes a gente não vai viver o que a gente prega literalmente, mas a gente tem que estar com o coração obstinado a viver o que a gente está pregando. Porque errar nós vamos errar. Mas a gente tem que estar obstinado para viver o que a gente prega, o que a gente fala. E aí, beleza. Eu vou... Cris aí, ó, que pouco chegou. Eu vou e compro o meu ferrorama. Só que eu não podia brincar com a Helena. E a Helena falando, esse é seu, né, papai? Quando ela vai embora, aí chegou a minha hora de brincar com o meu ferrorama. E eu fiquei brincando. E aquele ferrorama me disse tantas coisas que... Como você está agora, Alex? Sozinho.
Realizado? Muito. Muito realizado. Eu tenho meu ferrorama. Uhum. Mas é sobre o ferrorama mesmo? É, uai, tá aqui na minha frente, é ele andando aí, ó. Ó, você quer ver? Ele vai andar agora com mais um vagão. Vou botar mais um vagão. Agora eu vou tirar o vagão só ver quem é mais rápido. Aham. E por que então você não comprou esse ferrorama tantos anos atrás? Você precisava vender a empresa para comprar um ferrorama? Você precisava. Quando foi que você já podia ganhar para comprar um ferrorama? Ah, não, faz muito tempo, você já podia ganhar. Desde a época que eu vou mostrar para vocês agora. É uma das coisas mais disruptivas para mim. 2006. A minha agenda. O ingresso da peça em que eu fazia drag queen, ser ou não ser, cortesia. Apresentação dia 24/9 no Art Play. Sabe onde era isso? Recife. Eu já viajava para o teatro como ator. Eu estava começando a conquistar, mas eu fui ser empresário. Mas ainda que eu fizesse tudo isso, eu não me sustentava. Então, sabe o que eu precisava fazer? Aqui estão, ó, só para vocês terem ideia, na verdade, as minhas negociações, ó. 20%, olha lá. Aqui estava sendo forjado um empresário dos artistas que vocês tanto conhecem hoje, como Whindersson Nunes, Tiro Lipa, Gustavo Mendes. Esses caras também começaram aqui, porque o empresário que foi utilizado, usado para potencializar a vida deles, começou aqui. Enquanto eles estavam desenvolvendo habilidades que eram tão essenciais na constituição deles, eu estava desenvolvendo as minhas aqui, a gente nem se conhecia ainda. Eu vou mostrar algo mais impactante para vocês. E no dia 23 de dezembro, veio 3/24, eu tinha que fazer Papai Noel na noite de Natal para ganhar dinheiro. Você consegue ver o valor aí, quanto é? R$ 60. Esse dia eu fiz no Manuel Honório, na rua Praça Alfredo Lage, 64, no apartamento 201, em cima da papelaria. A Sandra, R$ 60. No dia 23/12, eu fiz no São Mateus, às 22h30, com a Sarinha, na rua Guaçuí, 395, assim, no Bloco C. A Sarinha era criança, mas quem iria me receber era Gilmara Moreira. Depois eu fiz na Patrícia, na rua Senador Salgado Filho, no Bom Pastor, 10h30 da noite. A Patrícia era uma pessoa super rica da área de moda. Eu fui Papai Noel de lá, na casa dela. Em todos esses lugares eu tinha algo em comum. O Gabriel Antônio estava ao meu lado. E meu filho ia comigo. Só que ele não podia entrar na festa. Mas eu não abriria mão jamais de passar a noite de Natal com meu filho. E aos 17 anos, eu demito meu filho da minha empresa. Porque ele não estava entregando o que ele tinha que entregar. Um mês depois, cai na conta dele, que está no meu nome, estava no meu nome,
o valor que ele ganhava por mês. Eu falei, meu Deus, meu filho começou a mexer com o que agora? Será que você não está pegando dinheiro emprestado, alguma coisa assim? Aí ele vira e fala assim, pai, não, é um cliente novo. Eu falei, ué. Aí ele falou, sim. E o que você está fazendo? Aquilo que eu fazia para o senhor. Só que bem menos. Esse cliente eu só faço ele, gravo ele 2 vezes na semana, né? 2 ou 3 vezes. Edito os vídeos, tanana, e ele me paga o mesmo valor que você me pagava para eu ficar o dia inteiro. Eu falei, tá com raiva de mim? Ele, não. Tô feliz por você ter me mandado embora. Porque eu vi que eu estava pouco valorizado no teu negócio e às vezes não tinha coragem de sair. Agora, por muito menos, eu tenho esse cliente. E outra coisa, pai, obrigado. Porque se eu tinha razão, eu não estava dando meu melhor lá mesmo, não. Festa. Esse aprendeu. Hoje ele tem a empresa dele. Mas ele usou o quê para ressignificar essa história? Criatividade. A criatividade nos tira do vitimismo. A criatividade nos faz potencializar as coisas e ressignificar as coisas. A criatividade nos leva a crescer profissionalmente, a aumentar o nosso valor, a ver o nosso potencial. Senso de segurança. Por isso que o segundo ponto do senso de segurança é o teu encontro com o artista, porque a segurança, conforme Deus estava falando comigo enquanto eu brincava de ferrorama, não está no outro. A criança brincava sozinha e ela não ficava mal por brincar sozinha. Claro que ela tinha que se socializar, mas quantas vezes eu vejo a Helena indo para o quarto brincando sozinha? E, inclusive, eu tenho ficado aqui, que também é importante para ela. O tempo dela com as bonecas, com os patrulhas caninas, faz parte. Por isso que você tem outro exercício, que é 1 hora na semana, brincar. É o seu encontro com o artista. A criação de algo, como diz o Jung, não é realizada pelo intelecto, mas pelo instinto de brincar, agindo por uma necessidade interior. Mente criativa brinca com os objetos que ama. Segurança vem de quê? Relacionamento. Com quem? Deus, Criador. Matinais, cartas matinais. E com sigo. Encontro com o artista. Se você não se relaciona com o Criador, você não entende o relacionamento consigo. E se você não se relaciona bem consigo, dificilmente você vai se relacionar com qualquer pessoa. Por isso que a Bíblia é tão sábia em falar. Ame ao próximo como a ti mesmo. Você só ama o próximo se você se amar. Isso não é egoísmo. Isso é necessidade. E aí tem mais uma coisa. Olha o que o Jung fala.
A mente criativa brinca com os objetos que ama. Quando eu falo amor, você pensa qual palavra? Você pensa qual órgão? Deus, coração. 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 Meu amigo Enug, que é o meu assistente para assuntos bíblicos, Provérbios vai falar o quê? Guarde o quê? Tudo teu que deve coração. guardar, guarda o teu coração. Porque dele vem o quê? Entendimento. Provém a Sabedoria. fonte, provém a fonte de Conhecimento. Vida. Vida. Da Vida. vida. Sabe o que significa, galera? Tudo aquilo que você vê e que você ouve. Você vê, você ouve. Isso vira o quê? Sentimento. Isso vira o quê? Pensamento. Aí eu te pergunto, isso daqui você não impede. O pensamento até você pode, é mais fácil de impedir do que o sentir. Na verdade, nem o pensamento. Não pensa num camaro amarelo. Já pensei. Então, agora, continuar pensando, cabe a você controlar. E fazer com que esse camaro amarelo gere alguma dor, cabe a você também. Significar ou ressignificar. Mas se você pode cuidar muito mais, cuida daquilo que você vê e você ouve. Quem são as vozes que você escuta? Bom, então, neste primeiro ponto de senso de segurança, nós desenvolvemos também, além desse exercício diário, alguns pontos que são fundamentais aqui para você desenvolver sua segurança, que é apoio. Vou chamar de Natãs. Quem são as pessoas que realmente você pode contar? Não são muitos. E aí você vai entender que os apoios são por áreas. Nem todo mundo que é bom para te dar uma dica profissional é bom para te dar uma dica em termos de relacionamento conjugal. E como eu escolho esses apoios? Frutos. Aquele que não viveu dores no casamento e manteve o seu casamento não serve para te aconselhar sobre relacionamento conjugal. Você já viu pessoas que separam, andam juntas e ambas começam a falar que não quer nunca mais casar? No fundo, são duas pessoas que decidiram mentir para si mesma e colocarem na mente que é horrível o casamento. São duas pessoas frustradas que se unem para uma destruir ainda mais a outra. Na verdade, era melhor buscar alguém que tem um casamento bacana, que pode até falar que acabou o seu casamento, mas vai te ajudar a ressignificar teu coração para um próximo momento. O que mais teve na minha vida foi gente falando assim, ixi, agora é hora de você sair para pegação. Eu preciso de pegação. Eu falei, amigo, não, eu preciso ficar onde eu tô, sabe por quê? Porque se eu não curar esse problema agora, eu não vou resolver ele. O problema não resolvido vai ser vivenciado de novo. Não, não, agora é hora de eu ficar aqui nesse deserto aqui mesmo. Deixa eu comigo aqui para eu me ouvir um bocado mais. Não pode todas as mulheres passando minha vida ser errada, não.
Pode até estar errado, tem erro, tem, mas não, mas o maior errado sou eu, porque 3, a segunda já dava para ter visto, né? Agora eu tenho que estar seguro para saber quem está do meu lado, para ser a voz que eu confio. Porque também é o seguinte, muitas vozes você não consegue entender. Sabe uma coisa que eu gosto de dar de exemplo? Sabe qual que é o problema do vazio na gente? Sabe qual que é o problema do vazio? Não é simplesmente o vazio. É quando a gente decide abrir a porta do vazio. Você já gritou num galpão? O que que acontece? Ecoa. Boa. Ou seja, às vezes o teu vazio está vazio tem 10 anos. E não é sobre quem chegou agora. Às vezes tem voz de 10 anos atrás, ecoando até hoje no teu vazio. Se você não identificar que voz é essa que está ecoando, você não vai poder preencher. Porque tem um eco ecoando esse vazio e te impedindo de abrir para que ele saia e que entre aquilo que realmente vai preencher com algo substancial, que não é apenas eco, que vai preencher com aquilo que realmente precisa ser preenchido. Fortaleça o seu lado questionador. Outro ponto da segurança é a capacidade que você tem de se questionar. Pense comigo. Você não precisa de bengala, não, galera. Você não precisa de alguém te mandando fazer alguma coisa, não. Você não precisa esconder o teu talento mais atrás de ninguém, não. Vocês já perceberam que... Vocês não perceberam que vocês não me conhecem a fundo, mas você sabia que eu tive sócio em todos os meus negócios? Sabe o que que isso significa? Vocês sabiam que, claro que hoje, esse cara é o amor da minha vida, Cacá Diniz. Vocês sabem do meu relacionamento com este homem. Eu falo que é Simone, que não tome cuidado, porque é o amor da minha vida. Não, eu sou muito apaixonado no Cacá. Tem 2 pessoas na minha vida, assim, que... Klaus e Cacá. Mas você sabia que fui eu quem trouxe o Cacá para esse mercado? Hoje a empresa Nostop, todo mundo fala que é do Cacá. Eu não sinto, mas eu fundei a empresa em 2014. Ele entrou em 2018, por isso que ele é tão por isso que ele fala, eu sou muito grato ao Alex. E que bom que eu trouxe ele, porque sem ele a gente não atingiria um novo nível que a gente tanto precisava. Eu falo isso com ele, ele fala, porque todo lugar tem que falar assim, o mérito é do Alex, né, que construiu, que começou isso aqui, tudo. Ele fala, não, mano, para com isso. O mérito é nosso, porque onde nós estamos hoje, nós só chegamos porque você entrou em 2018. O que eu fiz até 2018 eu não seria capaz de fazer sozinho daqui para frente. Eu só fiz porque eu tenho o Cacá Diniz do lado. Sozinhos vamos Ai, desculpa. rápido, mas vamos mais longe, né? Exatamente. E eu virei para ele e falei assim, e o melhor de tudo, você não veio para ser meu sócio. Você veio para ser um anjo de Deus na minha vida. Um Natan. Exatamente. Você é meu Natan. E não é para a área profissional. Você é da área sentimental. Porque eu vou brigar com você muito. Porque Deus já me mostrou que você é meu saco de pancada. E porque você aguenta. E porque você entende o que eu tenho, o que eu carrego.
E você tem amor por mim. Fechou? Nunca vi alguém fechar um acordo para apanhar. Fechou. E assim somos nós. Tem dia, rapaz, que esse moço. Mas ele me confronta. Quem são seus apoiadores? Não são bengalas. São pessoas que entendem quem você é. E por isso elas estão do seu lado, porque elas não querem te manipular. Elas querem te acolher para que você tenha aqui um lugar, mas que você pode voar. Porque este lugar não depende do que você faz. Depende da minha missão com você. Esse é o Kaká na minha vida. Porque eu sou o Alex Natan dele, profissionalmente. Mãe, Sou o Natan dele quando ele fala, você acha que isso aqui vai dar certo? Porque ele sabe que eu carrego uma intuição artística muito grande. Como diz uma pessoa, chegou para mim na conferência de destino e disse assim, você é um destravador de destinos. Aí eu falei, misericórdia, meu Deus do céu, isso é muito forte. Ele falou, por isso que a tua vida está em tanta luta. Porque você decidiu parar de destravar destinos de artistas que estão muitas vezes destruindo uma geração para destravar destinos de quem Deus quer. Se você for olhar, você está vivendo tudo aquilo que seus artistas viveram, só que você está vivendo sozinho tudo. Alguns teve problema emocional, você tem. Outros tiveram problema na área sexual, você tem. Outros tiveram problema na área de crise. Quantas crises você já geriu e a sua crise você não soube gerir? Isso é fruto de escolha. Mas quanto maior é a luta, maior vai ser o resultado. Meus amigos influentes, falar coisa para vocês, só existe uma saída para isso. Me relacionar todos os dias com Deus, verdadeiramente com o próprio Deus. Porque todo dia chega alguém querendo falar algo comigo. Não pelo que tem para falar, mas pelo que eu tenho a oferecer. Você sabe qual que é a maior dor que este homem que está falando para vocês tem de ser usado? Não é o dinheiro. Porque o dinheiro, eu cago para dinheiro, gente, com todo respeito, porque Deus me deu força. Se precisar panfletar, eu vou panfletar e eu vou ganhar dinheiro de novo. Acesso a artista. Muita gente aproxima de mim por causa do acesso a artista. Mas sabe qual área que eu mais me sinto usado? Quando alguém quer utilizar do meu intelecto. Porque o meu intelecto é só meu. E quando chega alguém para usar disso, isso me fere tanto. Me fere tanto, 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 tanto. Só que são essas cartas matinais que me fez entender que só usam do meu intelecto quem eu deixo usar. Eu estou deixando usar. Porque ninguém pode entrar na minha cabeça e tirar minhas ideias. Então o problema ainda está em mim, eu preciso ver. Então abre esse questionador, dê vazão a esse questionador. Nada tem influência psicológica mais forte no ambiente, especialmente nos filhos, do que a vida não vivida de um dos pais. Já viu os filhos que são os profissionais que os pais não foram? Qual a chance desses filhos serem felizes? Posso dar um exemplo claro? Neymar. O cara tem talento? Óbvio.
Talvez é o melhor jogador que o mundo já viu jogar. Mas ele não está fazendo aquilo porque ele quer. Ele está vivendo o sonho do pai dele. Que triste. E eu tive reunião com o pai. Eu já atuei em crises dele. É um menino. Um menino. Como todo menino irresponsável. Mas vivendo algo que no qual ele não queria viver nessa dimensão. E aí, a gente também ensina nesse momento que é o seu questionador, você vai fazer o quê? Transformar frases negativas em Positivas. Peraí, Valesca chegou, né? É Valesca que falou positivas? Quem falou positivas? Já sei. Renata Paraíba. É porque Valesca também, Valesca é de Recife, então é pertinho. Valesca é uma aluna minha que eu amo também. Tô arrastada daqui. E depois a gente desenvolve, então, o que isso que é negativo em armas positivas, que estão lá, eu vou mandar para vocês depois, são as armas. Então, ó, eu sou um canal para a criatividade de Deus, meus sonhos vêm de Deus, enquanto eu criar e escutar, eu serei guiado, criatividade é o desejo do Criador através de mim, tenho permissão para alimentar meu artista, ao usar minha criatividade, eu sirvo a Deus, ao estudar o Criador interior, eu sou guiado, eu estou disposto a criar, estou disposto a aprender e me deixar criar, são essas frases. E com isso, a gente desenvolve o primeiro item, que é o senso de segurança, que tem os exercícios, que eu não vou entrar nos exercícios aqui, mas quem não fez a primeira semana vai receber os exercícios para fazer. São exercícios pesados, mas são libertadores. São os exercícios mais libertadores que tem. Onde você aprende a colocar velhos inimigos da sua autoestima. Você vai lembrar de pessoas que te destruíram. Você vai lembrar de pessoas que te deixaram em algum lugar. Você vai escrever tudo isso em detalhes. Está ali no exercício. Mas você também vai lembrar dos grandes amigos. O hall da fama dos seus amigos. Aqueles que um dia te apoiaram, ainda que passaram pela tua vida, pontualmente te apoiaram. Por exemplo, tem uma pessoa aqui na live que é uma das minhas grandes apoiadoras, que é a minha mãe, Eliane, que surgiu num momento de dor aqui no Tocantins. Ela é daqui, de Palmas, foi usada por Deus e virou uma das grandes apoiadoras. Está no hall da fama dos meus amigos que me impulsionam. Tanto é por isso que eu chamo ela de mãe, carinhosamente chamo ela de mãe. Dá ciúme na Duduzinha? Dá. Mas a Duduzinha já vai controlando ela aos poucos. Se eu fizer festa pra Eliane entrar, que entrou na live, minha mãe tiver, eu tô enrolado pro resto da vida. Melhor nem saber falar. A bichinha é ciumenta. Esses dias eu... Vou contar isso agora, só não perder meu tempo. Tá. Depois eu conto. E aí você fez esse hall da fama dos ruins e dos bons, você vai soltar a sua imaginação. Né? Lembra desse exercício? Escolher 5 profissões que você gostaria de ser. Você vai escrever como seriam essas profissões. E também eu ensinei que toda semana a gente tem, então, a gente tem um exercício e a gente tem o que a gente chama de checagem. O que é a checagem? Você confirmar, toda semana você vai fazer isso, tá? É checar o trabalho da semana, é como se fosse uma revisão. O que é a checagem?
Primeira coisa que você vai falar, cartas. Escrevi todas as cartas? Não. Por que eu não escrevi? O que aconteceu que eu não escrevi? O que foi mais difícil? O que aconteceu comigo nesse dia que eu não escrevi? Você vai começando a identificar. Segundo, o encontro com o artista. Como foi o encontro com o artista? Sabe, naquela semana? O que teve ali? Eu não contei para vocês do Ferrorama? O Ferrorama nada mais foi do que libertador para mim, de entender que existem barreiras na minha vida que eu fiz com que se tornassem barreiras e já eram para ter sido quebradas. Quanto tempo o Ferrorama ficou aqui sendo uma barreira de, não só do Ferrorama, mas de coisas na minha vida que eu posso acessar e que eu não acesso. Gente, posso falar um negócio para vocês? Sabe por que o Ferrorama fez cair na minha cabeça? Que eu sou bonito. Até então eu me achava feio. Eu me achava um cara que, tipo... Vocês sabem que só fui dar meu primeiro beijo aos 18 anos de idade com a mãe do Gabriel. E eu perdi a virgindade e fui pai na mesma noite. 100% de aproveitamento. E eu me acho tão sem valor. Não errou na missão, né? Não, de jeito nenhum. Isso aí eu sou 100% aproveitamento. Só que o Ferrorama, do mesmo jeito que eu não queria comprar um Ferrorama, porque eu achava que eu não tinha capacidade, eu pude ver que eu tenho capacidade, sim, de me relacionar com alguém bonita, inteligente, educada, que me ame, que me apoie. Isso não é um problema. Eu tenho valor. Eu não preciso ser escolhido. Eu posso também escolher. Porque Deus também me deu isso. E aí, olha quantas coisas eu acessei com um bendito Ferrorama. Um encontro com a minha criança, com o meu artista. Tá vendo como é importante fazer esse exercício? E aí, por fim, você tem ali também, sempre você vai ter algum acontecimento digno de ser narrado. Ou seja, isso aqui reafirma aquilo que você tem que fazer durante todo o método. Segurança é isso.